Bom, confesso que eu preparei nessa semana sobre uma outra analogia feita, em especial pelo apóstolo Paulo, acerca do Espírito Santo, que é sobre o selo do Espírito. Mas eu estava vindo aqui essa noite para a igreja, e Deus colocou no meu coração trazer alguns aspectos de alinhamento do nosso coração, acerca do que nós começamos a ministrar no domingo passado. Ministramos sobre esse avivar do Espírito, esse fogo do Espírito, e mergulharmos um pouco mais nesse texto de Atos 2, e entendemos alguns princípios genuínos, do avivamento genuíno, princípios que a gente precisa afixar na nossa mente, do que de fato é esse afoguear do Espírito Santo no nosso coração. Pode só aumentar um pouquinho mais, por causa da minha voz, está mais fraca. Do Espírito Santo. Então nós vamos ler Atos 2, que está sendo o nosso texto aí de referência, os primeiros 4 versos, e depois nós vamos para o verso 41 a 43. Então, assentado, pode acender a luz também para os irmãos terem a possibilidade de fazer a leitura. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Verso 1. A seguir, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diz achei? Amém. Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, como você está aí. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso de número 41, no mesmo capítulo 2, diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42, vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler o 43 para finalizar? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém ou não amém? Deus nem sempre diz o que a gente deseja ouvir, mas Ele sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir. E que nós possamos estar com os ouvidos atentos, essa é a minha oração, à voz, muito mais do que aquela que sai por esse microfone, mas à voz do Espírito Santo que ecoa e transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Quais são os princípios do genuíno avivar do Espírito? Esse fogo do Espírito, quando de fato é um fogo de Deus e não um fogo estranho. A gente precisa aprender a discernir isso à luz da palavra. Quando o fogo realmente é do Espírito Santo, na nossa alma. O que é e o que não é avivamento? A palavra, por exemplo, avivamento, uma palavra muito nobre, e ao mesmo tempo muito usada hoje no meio evangélico, nos cultos. Parece que quanto mais programações de expansão maior, mais ela é usada, né? Grandes eventos evangélicos, se usa muito a palavra avivamento. Há algum problema em usar? Não. Óbvio que não. Não há problema nenhum usar. O que nós precisamos nos cuidar diante desse uso, às vezes, constante da palavra, nós precisamos ter 2 cuidados. Primeiro, que ela não fique desgastada no nosso coração. Primeiro cuidado ao ouvir sobre a palavra avivamento que a gente precisa ter, é que ela não fique desgastada, comum dentro de nós. Eu estava lendo um livro que indico para você também ler, do Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Um livreto fácil de você ler e muito, muito, muito edificante. Ele diz a frase assim: avivamento, sem dúvida, é uma das palavras mais desgastadas do vocabulário evangélico. Então, quando há um uso frequente de uma palavra, em qualquer meio,
a gente precisa cuidar, seja a palavra avivamento ou qualquer outra palavra, a gente precisa cuidar para que ela não caia em descrédito no nosso coração. Que a gente não acostume a avivamento, porque às vezes a gente não acolhe no coração da forma como deveria ser acolhida. Um segundo cuidado que a gente precisa ter, primeiro é que ela não fique desgastada. Segundo, é que ela não seja distorcida, ou distorcida, melhor dizendo. Então, primeiro, que ela não fique desgastada, porque ela caindo no comum dentro de nós, a gente ouve e nem cria expectativa genuinamente bíblica do que de fato isso pode gerar no ambiente ou no nosso coração. E o segundo, que ela não seja distorcida nas nossas percepções. Porque às vezes, por causa desse uso em muitas ocasiões, que talvez não tem nada a ver com avivamento, a pessoa tem uma interpretação distorcida do que de fato seja um avivamento. Às vezes uma igreja que fala, estão vivendo um avivamento, ou locais que falam que estão vivendo um avivamento, mas não tem mudança. Não tem mudança, tem bagunça, tem movimento, mas não tem avivamento. E às vezes isso, se a gente não tiver maturidade bíblica, isso acaba caindo em descrédito na nossa mente, e isso acaba sendo, a gente recebendo um significado distorcido da palavra. Então, para que o significado não seja distorcido, nós precisamos mergulhar nas escrituras, na palavra de Deus, e entender genuinamente o significado do que é e o que não é avivamento. Eu estava lendo uma frase de Charles Finney, um dos avivalistas, um dos homens que marcaram muito a história. No século XVIII, ele diz assim, a maior necessidade dos nossos dias é do poder do alto. Eu fiquei pensando, no século XVIII, se a maior necessidade do século XVIII naquela época já era do poder do alto, imagine hoje. Imagine hoje, que o nível de perversidade só vai aumentando. Sim ou não, gente? No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. A gente vê isso de forma muito nítida. As perversões, as ideologias, as aprovações por parte de governos, o que tudo está se tornando completamente comum. Então nós estamos, se no século XVIII já era uma maior necessidade, quanto mais nos nossos dias. Nós precisamos de fato, à luz da palavra de Deus, buscar, entender, clamar e, sobretudo, viver esse avivamento no nosso coração. Atos, capítulo de número 2, para mim é um exemplo clássico e perfeito de um genuíno avivamento, de um avivamento que é um genuíno derramar do Espírito de Deus. Resumidamente, o contexto que envolve essa narrativa em que todos nós conhecemos, é que nós sabemos que Jesus morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele passou quantos dias na terra? 40 dias. Apareceu aí. Pessoal, a gente fica com medo, né? Vai que estou confundindo o dia que Jesus batizou com o dia que nasceu, com o dia que... 40 dias ele ficou na terra. E desses 40 dias ele teve vários encontros com os discípulos, e um deles ele falou em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos obedeceram, foram para Jerusalém, estavam no cenáculo, inclusive o texto diz que na ocasião do derramar do Espírito, eles estavam assentados ali, aguardando essa descida, e por um decorrer de 10 dias eles estavam nesse ambiente, até que o verso 2 de Atos 2 nos fala que de repente, não sabia se era 10, quantos dias seria, mas de repente veio um som como do céu. Eles estavam assentados e todos, a língua de fogo pousou sobre cada um deles. Todos que estavam reunidos sobre um mesmo propósito. Todos que estavam ali, de fato, nós estamos aqui porque nós queremos esse poder do alto. Nós estamos aqui porque nós queremos viver esse derramar do Espírito que Jesus prometeu. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. E aquilo que começou a acontecer neles, começou a fluir através deles. Se nós estamos aqui buscando sobre isso. Óbvio que cada coração, talvez tem pessoas que não estão nessa mesma busca, talvez alinhado, mas se o seu coração está aqui e fala, Senhor, eu quero viver isso, saiba que maior do que o seu desejo,
É o desejo de Deus de derramar sobre você algo novo do céu para inundar a sua alma e transformar de uma vez para sempre a sua história. Você crê nisso, querido? Amém ou não amém? Olhamos para Atos 2 e a gente sabe que nem todo o avivamento, obviamente, não vai ser igual ao de Atos 2. Nem todo derramado desse fogo do Espírito Santo vai ser igual a Atos 2. Agora todos vão ter línguas como de fogo na cabeça, vai converter 3.000 depois? Não. Mas ao relatar isso para a gente, a palavra de Deus nos apresenta princípios de um genuíno avivamento. Nos apresenta princípios, sinais do que realmente é de fato um avivamento no nosso coração e um avivamento no nosso meio. Anote isso no seu coração. Eu vou te dar alguns princípios que esse texto nos mostra, que servem de verdadeiros check-ups para o nosso coração. Primeiro deles, o avivamento, ele não é um programa agendado pela igreja. Ele é uma ação soberana de Deus. Vou repetir. O avivamento, ele não é um programa, uma programação agendada pela igreja. Essa é a noite do avivamento. Não, o avivamento é uma ação soberana de Deus. Diga comigo, o avivamento é uma ação soberana de Deus. Vamos dizer mais uma vez essa frase, todos juntos, 1, 2, 3 e... O avivamento é uma ação soberana de Deus. Atos 2:2 diz o quê? Qual que é a primeira frase que aparece, as 3 primeiras palavras? De repente, veio do céu. Você vai ver aí que os discípulos eles estão no cenáculo, num grande salão, reunidos, aguardando o derramado do Espírito Santo. Mas o derramado do Espírito Santo, ele vem de repente. Não foi quando eles programaram. E não, além de mostrar que o de repente, ou seja, é algo que eles não programaram, ou seja, no sentido que vai ser agora, foi algo que veio do céu. De repente, a palavra diz de repente, ou seja, fora da agenda deles, algo que eles não estavam agendados ali para aquele momento, e algo que veio do céu, nos mostrando que o derramamento do Espírito em Pentecostes não foi produzido pelo homem, mas pela ação soberana de Deus. Ou seja, a igreja, o homem, nós não temos o poder de promover, de fazer avivamento. A igreja não consegue agendar o avivamento, porque o avivamento é uma atuação, é uma obra soberana e livre do Espírito Santo de Deus. E aí você me pergunta, pastor, o que a igreja faz? A igreja busca pelo avivamento e oração. O que eu faço então, se é algo que Deus faz quando Ele quer, é soberano, no momento que Ele desejar, eu de repente vem do céu, o que eu faço? Eu tenho que buscar como os discípulos estavam, eles reuniram para buscar. Agora quem faz, quem opera, quem derrama, quem age, quem transforma, quem aviva, é o Espírito de Deus, é na agenda do céu. A igreja então ela busca o avivamento e a igreja prepara o caminho para a chegada do avivamento. E quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é o próprio Deus. Eu estava lendo uma frase de Dr. Russell Shedd, um pastor da nossa era, já falecido, e ele responde o que é o avivamento, e ele fala assim: o avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus. Ou seja, é algo estranho porque é inexplicável. É soberano porque Deus faz como Ele quer. E na qual Ele visita o seu próprio povo. Ele visita a própria igreja, restaurando, reanimando, libertando, para receber a plenitude de suas bênçãos. Isso é o avivamento genuíno. É esse derramar do próprio Deus sobre o seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando. Aí a pergunta que eu fiz para esse princípio, ao ler, de repente veio do céu. Se não é algo que a igreja promove, mas a igreja pode buscar, a igreja pode preparar, que implicações isso tem para a minha vida saber que é uma ação soberana de Deus? Primeiro, se é algo que Deus faz quando quer, quando eu menos imagino, de repente, né? De repente é assim, eu estava andando e de repente chegou alguém. Eu estava fazendo, de repente, aumentaram meu salário, louvado seja Deus. E de repente ganhei um presente. E de repente, o meu esposo chegou em casa e falou: esse carro está de presente para você no dia do seu aniversário. Ó, as irmãs começou, o Pentecostes já começou aí, né? Ai, ai. O que eu tenho que fazer se é algo que Deus faz quando Ele quer?
Qual que é a postura minha e sua diante disso? Primeiro delas, eu preciso estar sempre preparado. Se é algo que eu não programo, se é algo que é a agenda livre de Deus, segundo a vontade soberana dele, o que eu preciso estar é sempre preparado. Diga assim, eu preciso estar sempre preparado, porque a qualquer momento Deus pode me surpreender com um derramar poderoso do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu coração. A qualquer momento, quando às vezes a gente menos imaginar, o que a gente precisa estar é preparado. Eu falei hoje no curso de consolidação da nossa primeira aula. Gente, na essência não existe vida secular e vida sagrada. Na essência da vida do cristão, tudo é sagrado. Tudo tem a ver com Deus. Até o fato de eu comer, até o fato de eu beber, a Bíblia diz que eu posso fazer aquilo de forma que eu honro a Deus ou não. 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o que isso significa? O tempo todo tem que estar preparado. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando vai acontecer? Quais são os sinais do fim em Mateus 24? Eles fazem uma pergunta, Jesus responde outra coisa. Jesus começa a contar parábolas sobre a virgem, o azeite, que elas precisam estar preparadas. Então, enquanto eles estavam querendo saber o tempo, Jesus estava falando, vocês não precisam saber o tempo, vocês precisam estar preparados. Seja para a volta de Jesus, seja para qualquer coisa que Deus for fazer na nossa vida, o que a gente precisa é viver o tempo todo para a glória de Deus. Não é só aqui dentro desse ambiente que eu glorifico a Deus, não. Eu glorifico a Deus com o meu corpo, eu glorifico a Deus no meu ambiente de trabalho, eu glorifico a Deus dentro da minha casa, eu glorifico a Deus quando eu honro a minha esposa, eu glorifico a Deus quando a mulher é submissa ao marido, eu glorifico a Deus quando eu trato os meus filhos, eu não irrito os filhos, eu glorifico a Deus quando o filho, ele honra o pai, eu glorifico a Deus o tempo todo, e assim eu estou sendo cheio do Espírito, e a qualquer momento eu estando preparado, essa ação poderosa de Deus pode acontecer. O tempo todo a gente vai se enchendo do Espírito, porque é uma ação constante, mas Deus pode fazer algo especial na nossa caminhada, sim ou não, gente? E Ele fez da caminhada de Paulo, Ele fez da caminhada de Pedro, Ele fez da caminhada de Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e a vida dele começa a ser transformada. Você vai ver o Moisés tomando conta do gado do sogro dele, o camarada trabalhando lá para o sogro dele, e a sarça começa a queimar, e a vida dele toma um outro rumo. É assim na nossa vida diária. A qualquer momento, você saber que é uma agenda do céu, o Senhor pode fazer algo surpreendente na sua rotina diária de vida. Inclusive hoje pode ser um domingo, como 200 domingos que você já passou na igreja, mas hoje pode ser um domingo que o Senhor vai marcar a sua história, o seu ministério, o seu coração, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, todo o seu ser, com a manifestação da glória, do poder e da unção do Espírito de Deus. Quem está entendendo? É viver para a glória dele. Quantos anos eu achei que vida com Deus era religião, era ir domingo na igreja, era ir terça e quinta. Vida com Deus é de manhã, de tarde, de noite, é o tempo todo, é viver para a glória dele. Saber que é uma agenda do céu, esse derramar especial, esse avivamento do Espírito, deve gerar em nós duas posturas. Primeiro, estar sempre preparado, porque eu não sei quando Deus vai fazer. Você está lá, é igual o texto que a gente sempre lembra aqui de Atos 16, Paulo e Silas. O camarada apanhou, estava preso lá, Paulo até passou por outras prisões, mas em Atos 16, de repente, quantas vezes Paulo e Silas cantavam ao Senhor? Quantas vezes Paulo e Silas oravam ao Senhor? E naquela ocasião, quantas vezes Paulo foi preso em outras prisões? Mas naquela ocasião, de repente você está andando na rua, de repente você está no seu quarto, no secreto, lá fazendo o seu devocional comum, e aquele momento comum se torna sobrenatural, porque o nosso coração o tempo todo está preparado. Vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Espírito Santo. Esteja preparado. Fala para quem está do seu lado, esteja preparado, o Senhor vai te surpreender.
Amém? Profetiza isso na vida dele, mesmo de máscara. Seja preparado, o Senhor vai surpreender. Isso cria em nós preparação, sabendo que eu não consigo programar, é a agenda do céu, é de repente vem do céu. Além de preparar, de estar sempre preparado, isso deve gerar uma segunda postura no nosso coração, expectativa constante. Eu estou preparado e o tempo todo, cada encontro com Deus, ele se torna especial. Porque o Senhor não se move, não é limitado. Ele não é limitado. Não, agora quando for ter o congresso tal, a vigília tal, é que vai acontecer. Não. É no quarto em secreto. Se você ler, por exemplo, eu citei aqui Charles Finney, ele teve o maior marco da experiência com Deus, no momento que ele foi lá, se me faz memória, tipo um bosque. Ele se retirou, estava orando ao Senhor e foi totalmente envolvido por um poder de Deus, e a vida dele foi completamente impactada. Era um homem de Deus, um advogado, profissional liberal, e teve essa experiência sozinha no secreto com Deus. Então isso deve gerar em nós expectativa constante, porque o nosso Deus, ele não está limitado ao nosso cronos, ao nosso tempo. Ele não está preso ao nosso relógio. E eu quero que o seu coração se encha dessa expectativa, porque quando você menos imaginar, o Senhor vai fazer. Enche o seu coração nesse de repente vem do céu. Guarde isso, recite isso na sua mente. De repente vem do céu. De repente vem do céu. Porque quando você menos esperar, de repente vai vir do céu a salvação sobre a sua família. De repente vai vir do céu uma cura que você está buscando em Deus. De repente vai vir do céu um novo ciclo no ministério que Deus lhe confiou. De repente vai vir do céu, porque Ele é livre, Ele faz quando Ele apraz, e Ele faz no momento certo para a glória do nome dEle. Avivamento genuíno não é um avivamento produzido pelos homens, é um avivamento que é da livre, espontânea vontade soberana de Deus. David Brainerd, John Piper escreve em um dos seus livros, O Sorriso Escondido de Deus, a biografia de David Brainerd, um jovem missionário que por vários anos ele orou pelo avivamento dos índios de peles vermelhas no século XVIII. E a biografia dele diz que esse homem ele ajoelhava na neve, e orando na neve de joelho, um missionário, ele transpirava. Imagina, um homem que orava com fervor, que a biografia dele falava que a camisa dele ficava molhada, orando na neve, de agonia na alma, clamando pela conversão daqueles índios, que não tinha um naquele lugar onde ele foi evangelizar, que ainda conhecia o Senhor Jesus. E a biografia de David Brainerd relata que quando o seu coração parecia talvez desalentado, não havia nenhum prenúncio, nenhuma mão, nenhuma nuvem do tamanho, nem seja da mão de um homem. O Espírito Santo foi poderosamente derramado sobre a vida daqueles índios, e ali começou um grande mover de salvação e de avivamento, quando aquele homem menos esperava. É isso que Deus faz, gente. O que a gente precisa estar preparado, é buscar, é andar com Deus, é não abrir mão da vida de oração. É isso que nós precisamos. O resto você descansa, que você e eu servimos a um Deus que é vivo, um Deus que transforma, que inclina o coração do rei, que era soberano sobre terra, para onde ele quer, porque acima do rei está aquele que nós servimos, que é Rei dos reis e Senhor do Senhor. O faraó tem que render a sua vontade. Não vou liberar esse povo, não vai se Deus quiser, porque Deus, ele quebranta o coração de Saulo, Deus transforma Zaqueu, Deus liberta o coração de um faraó para poder completar a sua obra, e nada vai parar. Receba essa palavra: nada vai parar o que Deus tem reservado para a sua vida, nada vai parar o que Deus tem reservado como chamado para o seu coração, nada vai parar o que Deus tem preparado para a sua família. Ande na presença dEle, busque a presença dEle. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não abra mão. Talvez você não está vendo sinal nenhum agora, mas o de repente, Deus não falou que viria com 10 dias como foi no avivamento, mas é de repente. Às vezes pode levar 10, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos, mas descansa, ande em Deus, que a ação soberana dEle vai se manifestar na sua vida.
O segundo princípio que eu aprendo que é o que não é avivamento. Primeiro, que não é algo programado pela agenda da igreja, é uma ação soberana do Espírito. Segundo, avivamento não é mudança de doutrina, é alinhamento bíblico. Diga comigo, avivamento genuíno é alinhamento bíblico. Vamos dizer essa frase juntos, 2, 3 e... Avivamento genuíno é alinhamento bíblico. Atos 2 nos fala que no derramar do Espírito, verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Todo avivamento genuíno, ele precisa estar embasado, fundamentado pela palavra de Deus. Gente, não há avivamento se não houver fome da palavra. Se eu não sair daqui, vivi um avivamento, o Senhor me encheu, e se na segunda-feira eu não tenho fome da palavra, na terça-feira algo está errado. Isso não é avivamento, isso é um encontro emocional que você teve no momento, uma êxtase emocional. Porque avivamento genuíno, ele gera fome na palavra e alinhamento na palavra. Ele não é um mero emocionalismo desvinculado de princípios. Eles se dedicavam ao estudo da palavra. Você vai ver os moveres de Deus na história. Por exemplo, Josias, se você ler o avivamento que aconteceu em Judá, foi depois que o sacerdote Ilquias achou o livro da lei. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Aí começou um mover de Deus na história. Sempre você vai ver o avivamento ligado a uma sede da palavra, a um desejo de ler a palavra, há um desejo de meditar na palavra, há um desejo de alinhar a minha vida à palavra, há um desejo de andar segundo os princípios da palavra. Se eu não estou vivendo isso, eu estou vivendo só uma experiência emocional. Isso não é fogo do Espírito. Fogo do Espírito queima o nosso coração e gera em nós sede pela palavra de Deus. Como está o seu coração em relação a se alimentar dessa palavra, gente? A gente quer ter fé vendo milagres, mas a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé genuína é produzida pela palavra. Eu preciso amar essa palavra. Quantos países não estão tendo na atualidade a oportunidade de ter acesso à palavra? Não pode ter um versículo bíblico que eu comentei alguns cultos atrás, não pode agora nem mesmo acessar uma rede de internet, entrar num Google Meet, no Zoom, ou no YouTube, ou no Instagram, ou uma live, para poder ver nada, como aconteceu na China, acerca de assuntos sobre Jesus. Além de não ter nada em casa, não pode acessar nada, proibido. E a gente tem, quem é que tem mais de 2 Bíblias em casa? Quem tem? Eu tenho 10. Agora a gente precisa alimentar dessa palavra. Porque as pessoas acham que ter a Bíblia em casa isso não é amuleto, não, gente. Isso aqui não é igual aquele pessoal que você vê no filme que coloca lá o alho para poder proteger, não. Esses dias Jesus, eu estava na academia, uma pessoa lá que não é crente falou assim: pastor, estava dando tudo de errado comigo. Ele sempre fica brincando comigo lá. Estava dando tudo de errado em mim. Eu comecei a dar não sei o que no joelho. Eu falei: é mesmo? Foi. Não sei o que, mas sabe o que eu fiz? Olha lá aquela porta lá onde só entra o pessoal que trabalha aqui. Tá vendo? Eu imprimi o Salmo 91, colou lá. Agora vai dar. Eu falei: Jesus, deixa eu malhar aqui, porque a página, colei o salmo, falei: e agora vai dar certo? Não, agora. O que adianta, gente? O Salmo 91 é a realidade de quem está escondido em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o meu relacionamento com Deus. Pronto, se eu viver relacionamento com Deus, eu posso ficar tranquilo. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 ao meu direito. Eu não vou ser atingido. É viver a palavra. E eu quero caminhar para o encerramento. Avivamento gera em nós sede pela palavra. Avivamento genuíno, preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou falar para a gente poder caminhar para o encerramento. Avivamento genuíno não é eclosão de dons e sinais sem santidade. Anote isso. Se você não lembrar de nada hoje, lembra disso. Avivamento genuíno não é eclosão de dons e sinais sem santidade. Versículo de número 43 diz assim: todos estavam cheios de temor. Depois que estavam cheios de temor, fala o quê?
muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Antes de declarar que os sinais eram manifestos, nos mostra que os corações estavam cheios de temor. Não é porque tem milagre, não é porque tem dom, não é porque tem... Olha que nós somos pentecostal, hein? Não é porque tem gente girando, gente caindo no chão, que é avivamento, não. Se cai no chão aqui e levanta gritando com a esposa lá, isso não tem nada a ver com avivamento, não. Isso é fraude. Se você cai aqui no chão e levanta lá e mente para o seu patrão, faz negócios que não honram a Deus, você desonra os seus pais, isso não é avivamento. Avivamento não é eclosão de dons e de sinais sem santidade. Porque muitos vão chegar diante de Deus e dizer, nós já falamos desse versículo várias vezes: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz isso e aquilo outro. E o Senhor vai falar o quê? Não te conheço, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer saber se você está vivendo um genuíno, se eu estou vivendo um genuíno avivamento? A santidade é uma realidade e se torna então os dons e milagres consequência da minha vida com Deus. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, chega de um cristianismo oco, vazio, hipócrita, onde as pessoas entregam um monte de coisa, falam um monte de coisa, mas não vive o Cristo que anuncia, não vive e não reflete o caráter de Cristo. O que o povo hoje está mais clamando, o que a sociedade, o que os homens mais clamam, é por homens que parecem com Jesus, muito mais preocupado de ser usado por Ele, se preocupa em ser como Ele é, mais preocupado em ser usado por Ele, se preocupa em ser como Ele é. Se preocupe a refletir o caráter de Cristo como filho dentro de casa. Se preocupe em refletir o caráter de Cristo como esposo dentro de casa. Se preocupe em refletir em ser parecido com Jesus como esposa dentro de casa, como funcionário dentro da empresa, como um patrão em relação aos seus funcionários. Isso é genuíno avivamento. Antes de falar de eclosão de sinais, antes de falar de maravilhas, de paralítico andando, de cego vendo, de sombra de Pedro curando, ele fala: havia temor nos corações, eram cheios de temor, eram cheios de temor. Temor não é ter medo de Deus, temor é você honrá-lo, temor é você priorizá-lo, temor é você glorificá-lo com a sua vida. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós podemos ser parecidos com Deus, com Jesus nessa terra, onde o Espírito de Deus vai forjando o caráter de Cristo em nós. Esse é genuíno avivamento. É muito mais paixão pela presença do que os presentes. É muito mais paixão pela presença de Deus do que os milagres dele. Eu quero mais a tua face do que aquilo que as suas mãos podem dar. O que as tuas mãos podem dar revela quem tu és, mas eu quero muito mais o que o teu coração oferta. Eu quero muito mais é estar na tua presença, porque a presença é melhor do que a promessa, meu irmão. Canaã sem Deus não faz sentido, e nos faz lembrar daquilo que Moisés falou: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai enviar anjos. Muito obrigado, porque o Senhor vai derrotar os inimigos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vai dar a terra que manda leite e mel. Mas se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar, porque o que eu quero é a tua presença. O que eu quero é viver uma vida de intimidade contigo. O que eu quero como discípulo é ter a poeira dos seus pés sobre os meus pés, porque eu ando tão proximidade contigo. O que eu quero é ser parecido com o Senhor e refletir o teu caráter na terra. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero, Espírito Santo de Deus. O Senhor está quebrando cadeias e grilhões aqui nessa noite. O Senhor está mudando cursos de vidas, porque pessoas que estavam caminhando mesmo dentro da igreja, mas um caminho de trevas fora dela,
O Senhor nessa noite está alinhando o teu percurso. O Senhor nessa noite está alinhando os teus pés. A misericórdia de Deus está sendo renovada sobre o seu coração. E se prepare, porque são presente de Deus. O Senhor te livrou de muitas mortes. Deus está dizendo para vidas aqui: eram coisas, o diabo tentou por várias vezes furtar a sua vida no meio desse mundo perdido, mas o Senhor te cercou, te blindou, para você estar aqui nessa noite, para você entender o amor dele pela sua vida, para entender o novo ciclo que ele está estabelecendo no seu coração, para que você entenda o teu chamado, para que você entenda que é de dentro para fora o que ele vai fazer na sua vida. Ele está alinhando o seu coração, porque através de você o fogo do Espírito vai incendiar outras pessoas, como cada palavra, cada promessa que ele já tem liberado sobre vidas. Você pode aplaudir o Senhor como um gesto de exaltar a Ele, como um gesto de glorificar a Ele. A Ti toda a honra, Jesus. A Ti toda a glória. A Ti todo o louvor. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu sinto Deus nessa casa. Santo de Deus, eu quero convidar o ministério de louvor para vir aqui. Eu vou te dar uma notícia que é o último princípio para você acolher no seu coração, do que de fato é fogo de Deus e não é fogo estranho. Aleluia. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Uma sede pela palavra vai sendo gerada em corações aqui. Deus vai fazer você alimentar da palavra como você nunca alimentou. E sabe que o propósito lá na frente já está assegurado, tá? Porque você vai se tornar um mestre na palavra. Sabe que o propósito lá na frente é que você vai anunciar a palavra em ambientes que muitos não anunciam. E Deus vai usar a sua boca, porque você está alimentando no secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará e fará da tua boca uma fonte de água viva. Deus está falando para vidas aqui nessa noite. Você está sendo... Deus vai colocar uma sede pela palavra dele em corações aqui nesse lugar, por aquilo que ele já está mostrando como um genuíno avivamento no seu coração. E eu quero que o seu coração eleve, meu irmão, a expectativa em Deus. Sabe por quê? Porque um dos princípios do avivamento é que o avivamento ele não é dado ao mundo, ele é um presente dado à igreja. Jesus derramou em Atos 2, o derramar do Espírito Santo não foi sobre a sociedade, foi sobre a vida dos discípulos. Avivamento não é para o mundo, o avivamento é para a igreja, é para quem é discípulo. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se prepare, porque hoje pode ser o de repente dele, o avivar do seu coração, o transformar da sua vida, o ativar do teu ministério. Eu quero pedir no ministério de louvor para cantar o Senhor, porque o Espírito de Deus está gerando algo novo em corações. Pode ficar à vontade, ministério de louvor. E eu quero convidar você também, querido, para ficar à vontade para orar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Quem sabe hoje pode ser essa noite, mas se prepare. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus. Talvez você precise voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você precise realinhar o seu coração. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus está nessa casa. O que eu sei é que Ele te trouxe aqui para algo tremendo que Ele tem preparado para fazer na sua vida e através de você. Santo Espírito, doce Santo Espírito.